Bem-vindos a mais um podcast Fale com RI. A gente hoje tem aqui uma convidada muito especial. Na verdade, é um episódio especial, né, diretor? A gente normalmente traz uma empresa aqui para falar. A gente já teve alguns RIs aqui de empresa, de fundo de investimento imobiliário. Foram conversas muito legais. Eu aconselho que você, inclusive, se não as viu, né, veja aí em todas as redes sociais. Pode já, agora a gente já tem YouTube, já tem Instagram, já tem Spotify. Já pode seguir, compartilhar, salvar, fazer tudo o que você quiser. E que ajuda também, né, Dani? A gente tem um pouquinho mais de audiência aqui. Mas como eu ia dizendo, a gente vai começando aqui um episódio super especial, porque a gente tem aqui a Daniela Brettauer, que ela tem um histórico muito legal dentro de vários segmentos, na verdade, mas ela tem um histórico aí, vai contar em mais detalhes, né? Mas passou por research, tem uma experiência muito grande de research, acho que mais de 15 anos, né, Dani? 20. 20 anos de research. Olha, diretor, a gente já foi humilhado no último episódio pelo Fábio, que o Fábio, que é o gestor do Alianza, do fundo imobiliário que veio aqui, ele sentou aí nessa cadeira e falou, não, porque quando eu comecei a trabalhar com fundos em 1995, e a gente olhou pra cara dele, um cara novinho assim, a gente falou, pô, não é possível. Esse cara falou, eu nasci em 95, e o cara melhor que a gente. Agora a Dani fala que tem 20 anos só de research, cara. E a gente com essas latas todas estragadas aqui, André. Olha, a gente tem que terminar esse episódio e procurar um dermatologista, porque não dá, cara. A Dani não aparenta não entrega a idade, a experiência, né, toda. São 20 anos de research, então, mais quanto? Uns 10 quase de RI, e sempre em posições muito importantes em companhias listadas. Foi diretora de RI do Magalu, da Via Varejo, do Carrefour também, tendo participado de alguns processos icônicos, como o próprio IPO do Carrefour, né? Sim. Que foi um IPO bastante marcante na época. Mas agora que, dessa vez, diretor, eu lembrei de apresentar o convidado, eu vou passar a palavra para você, Dani, para contar um pouquinho desse teu histórico, para que as pessoas te conheçam também, e para a gente abrir essa conversa em que a gente pretende, então, falar um pouquinho do varejo, né? É claro, com foco para essas empresas pelas quais você passou, né, por Magalu, por Via Varejo, que estão tão comentadas nesse momento e que o pessoal quer saber o que está acontecendo, por que cai tanto, até onde vai, né, vai voltar, não vai. Mas vamos começar por aí, começa se apresentando e contando um pouquinho da tua história para a gente engatar a conversa. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade, pelas palavras aí, né? É um prazer estar aqui nesse episódio e vou tentar compartilhar aqui informações bacanas para o nosso público, ajudar aí os investidores na tomada de decisão. Sei que está um momento super complicado de bolsa, né? Nós vamos abordar, mas é que nem o Marcelo falou, comecei em bancos de investimentos. Fiz carreira no Santander, 10 anos, depois fui para Goldman Sachs, um banco estrangeiro, e de lá surgiu essa oportunidade de RI, convite da família Trajano. Trabalhei no IPO do Magalu e ele não tinha estreado bem na bolsa, né? Então, fiz essa posição e de lá fui para o Carrefour, e do Carrefour eu fui para Via, não tem mais varejo no nome, tá? Então, é verdade, obrigado pela correção. Eles fizeram um upgrade aí da marca, né? Então, o Ponto Frio virou só Ponto e a Via Varejo virou só Via e é isso, né? Eles estão tentando se reposicionar. Então, obrigado pelo convite, vamos começar aí esse bate-papo. Imagina, Dani, eu que agradeço demais a tua presença aqui, acho que vai ser uma conversa muito rica, é muito legal que que o investidor pessoa física, o investidor individual tem acesso a profissionais do teu gabarito, a gente que passou por tantas casas importantes e que pode com certeza agregar muito na visão de investimento das pessoas que estão nos assistindo. Então, eu acho que assim, pra gente falar de varejo, né, necessariamente pelo tamanho da correlação que a gente sempre vê com a macroeconomia, com PIB, com renda, com tudo que, né, acontece na economia brasileira, acho que vale a gente passar um pouco por esse cenário, né, desenhar um pouquinho do que foi um passado recente e ter um pouco também da tua visão sobre essa mudança tão, assim, na minha opinião, repentina, né? Acho que ninguém tinha na conta, ninguém tinha no modelo um juro indo tão rápido para perto de 14%, a inflação 2 dígitos persistente, como a gente está vendo,
né? E assim, como que você viu esse movimento, né? E o que você acha que assim, em relação ao que o Brasil está fazendo, em alguma medida dá para assumir que a gente está na frente da curva, a gente, né, se posicionou antes nessa subida de juros, mas se você conseguir desenhar um pouquinho desse cenário do que veio lá atrás, o que veio lá atrás, né, acontecendo com aquele momento de juro baixo, né, dinheiro abundante e um crescimento muito grande dessas companhias também, né, para o que aconteceu agora. Como que você viu esse câmbio, essa mudança? Então, como você colocou, eu acho que o cenário macro, né, com os fundamentos de juros, inflação e renda, esses são os principais, né, drivers aí do setor de varejo. Eu acho que desses três, o juro é o que está pegando mais, porque o investidor de bolsa, quando o juro estava bem baixo, né, num dígito baixo, ele então estava mais propenso, né, a correr risco para ter um retorno maior. E a gente teve o evento da pandemia, né, também 2020, 2021, e com auxílio emergencial, né, e todo o cenário das pessoas ficando em casa, impulsionou muito o varejo, né? Então, ele foi bem beneficiado, alguns setores do varejo mais do que outros, né? O pessoal do alimentar, que a gente vai explorar, eram as únicas lojas abertas, né? Depois o governo começou a liberar e deixou pet shops e outros formatos, mas no momento zero, só os supermercados, né, estavam abertos, então eles se beneficiaram muito, e as farmácias, desculpa, né? E aí, muitas pessoas começaram a comprar pela internet, tinha a questão do auxílio, então tudo isso ajudou muito as empresas que estavam posicionadas no e-commerce, e o Magalu e a Via eram duas dessas, né, que se beneficiaram bastante desse impulso, desse estímulo aí que a pandemia, né, ela levou. E aí, com esse cenário de juros baixos, acabou que, assim, as empresas estavam indo muito bem e isso refletiu no desempenho delas na bolsa, né? Então, esse é o contexto, né, daquele momento. Legal. E aí, a mudança desse momento, assim, eu acho que eu queria a tua opinião, assim, eu tenho a minha, né? Eu acho que ninguém, mesmo dentro das companhias, ninguém esperava um movimento tão rápido assim, né? Assim, a inflação vir e ser persistente e o juro chegar onde chegou de forma tão rápida. Isso mudou o cenário para essas companhias. Essa questão dos juros impactou bastante porque essas companhias trabalham com financiamento, né? O ticket é alto, né? Na loja física. E depende muito de crédito, né, ao consumidor. Então, elas têm muito, ou o crediário, no caso da Via, no Magalu ele tem o cartão parcelado, mas eles realizam muita antecipação, né, desse fluxo do cartão ou do carnê com os bancos. Sim. E aí o juro subiu muito, tem também a questão do endividamento, né, das companhias, no caso havia um pouco mais alavancada que a Magalu. Então, acabou que, assim, você estava basicamente vendendo para pagar os juros. A gente voltou num cenário que a gente já teve no Brasil lá atrás, mas ficou um pouco disso, né? E isso acabou comprometendo a rentabilidade dessas duas companhias. Legal. Né? No final do dia, muito por despesa financeira, né? Seja no desconto, seja no próprio juro que se paga pelos empréstimos de financiamentos, né? Então isso começou a efetivamente machucar o resultado dessas companhias. E aí, assim, a gente olhar um pouquinho para trás, né? Do meio de 21 para frente foi quando essas ações começaram a sofrer mais, né? O varejo como um todo começou a sofrer, mas Magazine Luiza e Via Varejo sofreram bastante. Então, assim, esse sofrimento também, ele não foi só das perspectivas, mas ele também veio acompanhado de efetivamente de um desempenho que se mostrou depois um pouco
pior do que era até algum momento antes, muito por conta dessa despesa financeira. Então as margens devem ter dado uma reduzida, né? E a operação da companhia ficou um pouco mais pesada, né, para ser carregada. Teve alguma questão em algum momento que você vê com estoques, assim? Teve alguma coisa que... No caso do Magalu, eles fizeram, né, um ajuste, eles fizeram uma marcação de estoque que até trouxe um pouco de volatilidade nos papéis, porque aquilo lá já sinalizou que a venda estava um pouco difícil para ele fazer, né, esse ajuste, e teve muito questionamento, né, para a Via, se a Via ia fazer o mesmo lançamento contábil ou não. Acabaram não fazendo. Mas na Via a gente teve um outro evento que foi a questão das provisões trabalhistas, né? Então teve que fazer um reforço de provisão por conta né, da expectativa dessas questões trabalhistas. Foi uma provisão adicional de 1,5 bi, que é super relevante, já elevou todo o passivo trabalhista, né? Ele já estava para 4 bi, né? Então ficou uma coisa realmente relevante, não que não fosse antes, mas virou mais relevante. E aí a companhia teve a ideia de fazer uma monetização, tentar acelerar a monetização dos créditos tributários para compensar esse impacto do aumento da provisão trabalhista. E ficou basicamente casado esse fluxo, né? Legal. Só que o ponto da monetização, ele depende de vendas, né? Porque o principal imposto que você estava monetizando era o ICMS. E aí, conforme você colocou, teve uma virada, né, de vendas. Então, por que teve essa virada de vendas, né, repentina? Você tem alguns fatores. Você tem a questão da concorrência dos asiáticos. Então, Shein e Shopee, outras entrando, seja porque tinha uma brecha aí, né, tributária, que elas conseguiam se posicionar mais barato. O próprio Mercado Livre super capitalizado e bem posicionado, né? E você teve toda a questão da pandemia um pouco... eu acho que essa questão da pandemia é uma coisa que a gente vai ter que conviver daqui para frente, né? Ela meio que virou parte do nosso dia a dia. Mas os escritórios voltando, então as pessoas começando a retornar para os escritórios, tendo flexibilização das atividades sociais, seja bar, restaurante, tudo. Então, uma parte do consumo das pessoas que tinha ido muito para o e-commerce começou a ser direcionada para outros bolsos. Então, assim, as pessoas começaram a retomar viagens, idas a restaurantes, comprar roupa, porque na época da reclusão, do isolamento, ninguém ia para lugar nenhum, então todo mundo ficava em casa, ficava, né, meio que de pijama o dia inteiro. E tudo isso está se revertendo agora. Então, o pessoal de vestuário agora, que foi muito penalizado, né, nos primeiro ano e pouco de pandemia, agora está se beneficiando. O pessoal do alimentos, que também teve aquele boom inicial, também está agora se estabilizando. E o pessoal do e-commerce sofrendo, seja por conta dos juros ou por esse redirecionamento aí da renda disponível para outros, né, outras compras, tipos de compras. Acabou sendo, em alguma medida, uma tempestade perfeita, assim, porque você listou alguns fatores, né? O juro, o comportamento de consumo, a competição que aumentou e que dificultou a vida, de fato, dessas companhias, né? O Mercado Livre que você citou, assim, eu tenho a minha experiência como consumidor, né? E estava falando para você aqui antes, eu moro no interior e eu acho impressionante, assim, principalmente lá na minha região, porque tem um centro de distribuição do Mercado Livre e um centro de distribuição do Magazine, e os dois conseguem entregar no mesmo dia, assim, numa cidade pequenininha e tal. Então, de fato, começou a aparecer mais gente que é capaz de
de competir com essa turma maior. Mas o que na tua cabeça, assim, tudo isso aconteceu, teve um deal rating generalizado, os múltiplos, eles começam a ficar confusos, né? Porque de um lado o preço cai, mas o L cai junto, né? Então o lucro cai também. Eu acho que os múltiplos estão super distorcidos, né? Desculpa te interromper, mas já perdeu qualquer referência, tipo de racionalidade ou fundamento, né? Mesmo se eu colocar aqui meu chapéu de analista, né? Que ainda tem o meu CNPI ativo, né? Então dá para fazer análises, né? Mas eu acho que já perdeu qualquer tipo de fundamento, né? Seja pelos indicadores que você trouxe, mas múltiplo de vendas, ou mesmo se você fizer uma análise de liquidation, né? Se for, tipo assim, o valor dos estoques da Via, a valor de mercado já dava 11 bi. A companhia não estava valendo nenhum. Então, ela não vale nem o estoque dela. Você entendeu? Então, assim, bizarro a distorção. Não, super interessante, assim, porque, de fato, a pergunta aí é justamente nessa linha, assim, de entender, ok, a gente pode racionalmente entender o que é que aconteceu, e acho que você traçou perfeitamente o cenário aqui, mas, assim, tudo tem preço, né? E tudo tem limite também, assim. Acho que eu tava falando para você antes aqui também, né? Eu costumo começar a gostar ainda mais das teses quando elas começam a ficar um consenso negativo, né? Quando todo mundo fala que não presta, quando, né, a gente vê na internet todo mundo dizendo para você se afastar. Na minha cabeça é quando as pessoas deveriam começar a olhar para isso, porque no final do dia... E você vem desse histórico de analista teu também, o analista, às vezes ele corre um pouco atrás do próprio rabo, né? Assim, porque na hora do oba-oba, do vamos que vamos, e aí todo mundo abaixa o target, e aí quando a bolsa começar a andar, todo mundo vai correr atrás do rabo e vai subir os targets. E faz parte, né? Assim, é como funciona a indústria, mas eu acho que principalmente o investidor pessoa física, o investidor individual, ele tem essa capacidade de fugir um pouco da média, do consenso, ele não tem pressão de cotista, ele não tem pressão de liquidez, ele não tem pressão de nada, né? Que a gente sabe que o investidor institucional, ele passa por pressões e por, às vezes, necessidades diversas por estatuto, por tudo aquilo que ele tem de resgate, né? Então, as pessoas tiram dinheiro do fundo, ele tem que vender, né? E ele acaba tendo dificuldade, às vezes, de alocar em oportunidades que ele vê. E o investidor pessoa física tem essa oportunidade de olhar para um indicador como esse, assim, é uma empresa que está valendo 10 vezes menos do que o seu próprio estoque. E aí, assim, a pergunta ia ser essa, mas acho que ela já está respondida, porque no final, assim, a magnitude do que aconteceu não te parece razoável, né? Assim, acho que essa é a conclusão da história. Eu acho que a Via tem a questão da provisão trabalhista, que atrapalhou bastante. A história estava ficando bem legal, e aí teve esse revés aí da provisão trabalhista. Tem a estratégia de monetização, então ela vai exigir bastante disciplina para não ficar descasada. Tem o cenário de juros, né? Então, assim, e agora... Né, começou a surgir essas notícias aí da disputa, mas um pouco de birra entre os clients. Então teve na assembleia recente, onde o Michel se manifestou contra alguns itens da pauta, e não assim, os clients são acionistas de referência da Via, eles não são controladores. A Via é uma empresa, né, de controle pulverizado, seria uma corporation pura. Mas você tem um acionista de referência que é a família, e não é legal quando você começa a ter vários tipos de notícia envolvendo a família, né, e ele se manifestando contra alguns itens, né. Então, isso também traz volatilidade. Falando um pouco de Magalu, que eu estou assim só focando em Via, a gente teve recentemente né, você vê a Luiza
ela voltou para operação, sim. Ela está, né, mais engajada. Ela sempre esteve engajada. Ela fez um vídeo polêmico, né? Aí que o pessoal repercutiu. Ela fez esse vídeo na rede social, chamando para comprar nas lojas, que vai ressuscitar o carnê, né? Mas, além disso, eles fizeram uma caravana, né, no Nordeste. Então, assim, o que eu gosto do Magalu é que você realmente tem um controlador ali. E o controlador, ele tá tão comprometido, assim, as pessoas podem fazer chacota da Luísa na rede social, tudo, mas eu acho que o que ela quis dizer é que, assim, eu tô comprometida e eu né, até fazer esse vídeo e se expor dessa forma, ela fez. Então, eu acho que ali você realmente tem um controlador, o controlador tá super, né, engajado e determinado a fazer essa venda virar. E ela sabe que ela tem um super poder de influenciar, né? Então, tudo bem, podem tirar sarro dela nas mídias sociais, Twitter, etc. Mas o fato é que quando ela chama para comprar, o pessoal vai. Né? Então, ela tem um poder grande de aglutinação. Ela tem esse poder. Então, é uma coisa assim incrível do Magalu, essa energia. E ela tem um jeitinho assim que é demais, né? Vem fazer um carnezinho gostoso aqui e tal. E é de fato muito legal. É muito interessante esse ponto, assim. Pela minha experiência, né, mais curta, mais recente no varejo, eu também eu compartilho dessa tua visão em relação à diferença que tem empresa de dono, né? Uma empresa com uma cabeça, assim, necessariamente você precisa ter a cabeça para ciclos longos, é óbvio, mesmo um executivo não vai ser diferente disso, mas o nível de alinhamento é diferente, assim, a gente vai falar mais para frente aí em mais detalhes, mas a gente vê que a cabeça do dono de pensar, às vezes, cara, eu não tô pensando os próximos 3 meses, nem nos próximos 12, nem o meu próximo release de resultado, né? Eu tô pensando o caminho de crescimento dos próximos 10, 15 anos dessa companhia. Isso realmente assim, na minha visão, faz diferença, né? E ali você tem o Frederico, né? Que segue, ele ficou um pouco na sombra dela, mas ele conquistou, né, o espaço dele, é super respeitado. E fez uma super virada, né, da transformação digital e se reposicionou e está ali brigando no e-commerce, né? Então, ele também tem esse... Não é tanto que nem a mãe, mas ele também é muito bom. Não, tem. E acho que até o período que você viveu lá, assim, vocês construíram ali, na minha opinião, o que foi o início de um movimento que depois virou um movimento, assim, ninguém falava de omnichannel, ninguém falava de digital como vocês falavam, já naquela época, né, de 2013, 14, 15, e isso virou meio depois regra, né, todo mundo começou a ter que falar disso, até porque o Magalu virou o que virou, né, então, esse é um ponto que eu acho relevante também, que eu como RI, às vezes, assim, fico frustrado porque quando a gente tem essas viradas de ciclo, parece que a empresa tá largada, né? Parece que não tem... Todas as pessoas que fizeram todas aquelas coisas boas no passado e o histórico daquilo que a empresa já conseguiu construir, o track record, parece que não vale mais nada. Mas eu acho que tem que resgatar, né? A gente tem que... voltar e olhar os pilares e os principais drivers e bater e repetir, até que seja por osmose vai entrar na cabeça. Porque assim, a estratégia continua a mesma, o controlador é o mesmo, né? Tudo bem, você está num cenário macro que vai ser mais complicado, mas você vai atravessar, né? Então você volta e reforça, né, os pontos fortes da companhia. Claro, é desafiador, vai ser para todo o varejo, ainda tem mais um tempo de desafio pela frente, na minha opinião. Até queria ouvir a tua opinião sobre isso, sobre o que vem pela frente, mas é isso, assim, acho que as pessoas às vezes esquecem também um pouco que quando a gente fala de bolsa no Brasil, nós estamos falando de, sei lá,
400 empresas listadas no máximo, das quais 200 e poucas são de fato, né, assim, ativas e não é só uma listagem ali por algum tipo de conveniência, né? Tô falando de talvez 250 empresas que a gente tem oportunidade de fato de investir, né? É um grupo muitíssimo seleto de empresas, né? São os vencedores dos vencedores, são os grandes campeões de cada um dos seus setores. Então, diferente de bolsas mais evoluídas, mais desenvolvidas, como os Estados Unidos, que você tem milhares de empresas lá e todo tipo e camada de empresa. Mas eu acho que no fim do dia, isso deveria dar algum tipo de segurança também para as pessoas de que ali você não está investindo num cara que está começando ou num cara que não sabe muito bem o que está fazendo. Para estar ali já existe um filtro muito grande que, né, normalmente vai ser alguém que sabe o que está fazendo, que já faz isso há algum tempo, que é muito bem estruturado para fazer, né? Poxa, eu entendo até às vezes as teses de... Isso tá passando um pouco junto com a onda do digital, que também agora arrefeceu, mas assim, a tese do vencedor leva tudo, então nós temos que apostar só em uma, ou só aqui ou ali. O próprio Frederico fala, né, que no Brasil essa tese do winner takes all, né, que você está falando, ela não se aplica, né, porque o efeito Amazon nos Estados Unidos, ele não consegue ser replicado no Brasil, seja por N motivos, o próprio acesso ao crédito, a logística. A questão tributária, né, que é bem específica em vários estados, né, no país, incentivos fiscais em alguns estados, outros cobram muito, então eles têm que realmente fazer uma ginástica, né, na logística para minimizar também essa carga tributária, né? Sim, E aí, voltando no tema que eu divaguei um pouquinho aqui, mas o que era a pergunta da sequência é o que você vê pela frente, assim, tanto para o desempenho operacional dessas companhias, que em alguma medida, assim, pelo que eu vejo do varejo nos últimos meses, começa a responder, né, de uma maneira um pouquinho melhor do que vinha até o final do ano passado, o comecinho desse ano. Havia virando para umas lojas já no zero, um pouquinho positivo e tal. O que você acha que vem pela frente? Assim, ainda piora um pouco antes de melhorar? Ou daqui para frente deve melhorar gradativamente? E aí, tanto do ponto de vista da operação das companhias, quanto daquilo que você acha que o mercado vai ainda penalizar ou não, principalmente em relação a Magalu e Via? Assim, não tenho bola de cristal, claro, né? Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão. Né? Mas você tem CNPI, eu não preciso nem pôr o disclaimer embaixo lá. Você pode falar o que você quiser. Mas eu acho que vai piorar um pouco antes de melhorar. E, bom, o primeiro semestre já foi, a gente começa a entrar no segundo semestre e acho que as bases de comparação começam a ficar um pouco mais fáceis, mas só 2023 mesmo, que daí você vai ter o 22, né? Eu acho que vai melhorar, tanto porque a gente já vai ter passado o evento eleição e aí a gente vai saber, né, para onde o país vai e quais que vão ser as medidas, né, que o novo presidente vai adotar para, eu acho que a economia, ela está nesse momento crítico, né? Então eles vão precisar resgatar e tomar algumas atitudes, né, de impacto até, né, para as pessoas voltarem a consumir, enfim, né, a economia começar a girar mesmo, né. Legal. Então ainda deve ter um período um pouquinho mais complicado pela frente, antes das coisas começarem a melhorar. Eu tenho uma opinião, eu queria que você dissesse o que você acha dela, se você acha que faz sentido ou se não faz sentido nenhum. Eu concordo contigo, eu acho que as coisas ainda podem piorar um pouquinho antes de voltarem a melhorar. Mas eu vejo que existe uma possibilidade, e hoje ela é uma possibilidade, a gente não sabe muito bem, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, nem nas próximas 2 semanas, imagina daqui a alguns anos, mas a gente vive um cenário hoje de algumas economias desenvolvidas, né, enfim, ou em desenvolvimento, como é o caso da Rússia, ou desenvolvidas, como é o caso da Europa. Está acontecendo uma fuga de capitais desses lugares, né? Me parece razoável assumir que pelo menos parte disso seja direcionado ao Brasil. Assim, não porque aqui esteja uma grande maravilha, mas se
de tudo, pelo menos a gente está na frente da curva de juros, né? A gente começou esse ajuste, acho que até por experiência, né? Por ser um país que está acostumado a lidar com inflação, a gente começou esse ajuste antes de outros países desenvolvidos. Os Estados Unidos está correndo atrás agora de tentar resolver essa questão. Então, dá para esperar que a nossa inflação ela esteja no lugar, ou pelo menos perto do lugar certo, antes do que outras economias desenvolvidas. Nós somos um país que tem um fluxo de entrada de capitais estrangeiros muito forte, meio que garantido pelo agro, né? Então você nunca vai ficar isolado do mundo. Então você junta... E a taxa de câmbio, né, a 5,40, ela tá mais para 6 do que para 5, né? Então também é bem atraente para o investidor estrangeiro. Apesar de que isso não ajuda a inflação, né? Porque aí a parte indexada da economia não consegue, né? Você não consegue tratar com o juro, porque o juro te ajuda a arrefecer a inflação, mas se o câmbio volta a subir, você vai ter um movimento de inflação pior. Mas eu acho que assim, tudo dentro me parece razoável assumir que exista um fluxo importante de capitais estrangeiro ainda a chegar aqui, né? E se a gente está falando de uma potencial recuperação econômica também antes do que outras economias do mundo podem trazer, né? Me parece razoável também assumir que empresas que estejam correlacionadas ou que tenham, como a gente falou no começo, uma alta relação com o desenvolvimento da economia brasileira possam ser alvo desse fluxo de capital que pode vir em algum momento, né? Não deve ser agora, nesse momento, mas talvez isso ainda comece esse ano, talvez ano que vem isso aconteça. Você acha que isso pode fazer algum sentido? Você acha que esse pode, de repente, ser um ponto de inflexão para essas companhias voltarem a crescer? Da tua visão como RI também, já engatando nessa mesma pergunta, como que você vê o interesse dos estrangeiros? Você tinha base de estrangeiros grande, pequena? Na Via, a questão dos estrangeiros, ela tinha um peso pequeno, infelizmente, na base acionária. Era um dos desafios aumentar esse percentual. E, principalmente os americanos, né, eles estão bastante céticos, né? Você também vê um outro fator que a gente não abordou aqui, mas foi a derretida das ações de tech, né, lá fora. E isso agora está atrapalhando, porque de certa forma tem um componente tech ou fintech, né, nessas duas empresas, né? As duas estavam também oferecendo financiamentos e, né, a Via com o Bank. O Magalu fez várias aquisições ali para se posicionar também na questão do fintech, digital wallet, né? Mas né, isso também agora está out of favor, né? Então teria que virar esse sentimento também, né? Então, a questão dos investidores estrangeiros, eu acho que eles estão, assim, esperando a eleição, mas não estavam muito ativos, tá? Pelo menos no caso da Via. Não, eu sentia isso também, mas até é um trabalho que a gente como RI faz de insistir, né, como você falou, e tá lá, bater na porta do cara, mesmo que o cara não queira muito, mesmo que ele te diga que tá fora do radar dele nesse momento, eu acho importante a gente bater nessas portas para que a gente esteja na prateleira, para que o momento que o ciclo vira, o cara te conhece, entende a tese, sabe quem você é e tal. E eu imagino que possa ser um caminho, claro, que pro mercado de capitais todo do Brasil, né, se esse fluxo vem, eu acho que a coisa poderia virar de maneira bastante positiva. E se a recuperação econômica vem junto, ótimo, né? Porque aí a gente resolveu vários dos aspectos a respeito dos quais a gente falou que atrapalharam o desempenho dessas companhias ao longo desses últimos meses, né? Então, sobre o desempenho da ação no final, né? Você acha que existe espaço para recuperação de patamares históricos, assim, primeiro de Magalu, né, assim, caiu um caminhão aí, só nesse ano 90%, né? Não, tem muito espaço, né, eu não sei quão rápido
vai ser essa volta, né? Mas eu acho que tanto Via quanto Magalu, nos níveis de preço atual, né? Em torno de R$2, uma um pouquinho mais que 2, outra um pouquinho menos, mas estão muito depreciados, está muito amassado os dois papéis e pode, de novo, dobrar, triplicar facilmente, né? Entendi. Eu concordo e voltando para um ponto que eu trouxe um pouco mais no começo, assim, da tese meio contrária, né? Assim, a coisa... Agora todo mundo diz pra você se afastar e tal. Eu acho que quando tá todo mundo dizendo pra você se afastar, você deveria olhar com um pouquinho mais de tem que ter um pouco de paciência, né? E agora ninguém quer saber de varejo, porque o varejo, porque as empresas quebram, porque o varejo é muito difícil, porque isso, porque aquilo. Agora, assim... se tem uma vantagem, pelo menos, de setores cíclicos, é justamente o fato deles serem cíclicos para o investidor, né? E você sabe exatamente quando que é o ciclo ruim e quando que deve ser o ciclo bom. Claro que o investidor tem que avaliar uma série de coisas, de solvência, de, né, se confia na companhia ou não, se gosta da gestão ou não, se prefere com controlador ou corporation, enfim, tem um monte de coisa para olhar. Agora, é fato que nós estamos falando de companhias cíclicas e que estão num ciclo de baixa, né? Que estão na ponta do ciclo. É impossível acertar, né, o bumbum da mosca, mas pode ser que caia mais? Claro que pode, né? Mas eu acho que o downside, baixo. Na minha opinião, tá limitado nesse nível de preço. E aí eu acho que o upside... Tá bem alto. Fica uma exposição, para usar um termo da moda, convexa, né? Porque você tem pouco espaço para baixo e se a coisa voltar, e pode ser que se as coisas caminhem no Brasil e se essa recuperação econômica vem, pode ser que as coisas caminhem até mais rápido do que a turma imagina, ou não, né? Caminhem numa recuperação mais lenta, mas que o ciclo vai voltar... é dado, né? Quem já viveu alguns ciclos desses no Brasil, e eu falei bastante com a turma de incorporadora, de construtora aqui, que também é um setor muito cíclico super, assim, você fala com companhias tão antigas quanto a Cyrela, por exemplo, que inclusive é um episódio super legal de vocês acompanharem, procurem aí, que já vai estar no ar em breve. Os caras já viveram de tudo, né? Assim, eles já viram a inflação a 100%, eles já viram o juro em 30%. Então, eles nem se assustam, assim. É legal de você falar com esse tipo de companhia, porque, sim, é o que está acontecendo agora. Aí a gente dá uma segurada nos lançamentos, né? A gente vai... E acho que essa é a vantagem para o investidor também dentro do varejo, é entender, olha, aproveita, estuda as companhias, né? É um apelo que eu sempre faço aqui para a turma que acompanha. A gente, como RI, produz tanto material, né? Tem tanta coisa disponível, tem apresentação, tem release, tem acessing, a gente sabe que o pessoal usa pouco. E a gente realmente põe muito esforço, põe muita energia. Muita energia na produção desse material, e às vezes, né, a gente fica pensando, nossa, será que estão lendo, né, o que eu estou escrevendo? A gente sabe que a turma que vive disso, né, que os analistas, que, eles precisam ler por força do ofício, né, mas o investidor individual... ele deve saber que, cara, acessando o site de RI, ele tem muita informação, ele tem muita coisa boa, muita coisa, como você falou, que a gente dedica muito tempo para colocar ali. O RI é sempre um cara que tem muito acesso dentro da companhia, que conhece muito de todas as áreas. Então, acessar o RI, falar com o RI, como que é o que a gente está fazendo aqui, é um tema muito importante para as pessoas também. E pensarem nesses ciclos. Eu tenho insistido nisso em alguns episódios aqui, para as pessoas pensarem com um pouco mais de calma nesses ciclos, porque a gente vê todo mundo fugindo, agora até a gente vê os influenciadores, né, mudaram de mão, então tem gente falando de milhas, tem gente falando de renda fixa, ninguém quer falar de bolsa mais. Quando deveria ser o momento em que as pessoas deveriam reforçar esse raciocínio para dizer, olha, principalmente tem alguns setores aqui que é meio claro, dá uma olhadinha aqui no histórico, aconteceu isso e depois voltou, aconteceu isso e depois voltou. Porque depois também para pegar o barco já quando ele já saiu, o upside é mais limitado. Então, eu acho que é por aí, você concorda? Sim, acho que tem que identificar esse timing e, que nem eu falei, ter um pouco de paciência, né? Porque não sei... quando que vai virar e a velocidade da virada, né? Isso ninguém sabe, mas... e também, assim, ficar tentando acertar exatamente a hora é uma coisa que, assim, já está mais do que provado que não presta muito. Assim, você tem que, como você falou, estudar, entender o time, ver se o momento é bom, pode cair mais um pouco, pode, mas o downside é limitado, e aí entender, poxa, parece que eu estou num momento do ciclo
na parte de baixo. E se eu confio nessa companhia, se eu gosto, se eu me aprofundei, se eu li os materiais, se eu sei o que ela faz, o que ela se propõe a fazer, eu tô confiante naquilo, eu tenho segurança nessa tese, inclusive para segurar essas pequenas quedas e daí aproveitar, se a coisa vier a acontecer e virar e voltar a patamares históricos, ou que não volte a patamares históricos, mas como você falou, com potencial de duplicar, de triplicar, de quadruplicar o capital, deveriam ser oportunidades, na minha humilde opinião, para as quais as pessoas deveriam estar olhando. Mas, cara, acho que a gente explorou... Acho que sim. Vários temas interessantes aqui. Eu queria te agradecer demais, Dani, por essa conversa. A gente vai ter outras ainda, né? E isso eu posso dizer, diretor, pela mágica da televisão, né? Que na verdade aqui é a mágica da internet, porque a gente já vai gravar logo na sequência, mas eu posso dizer, olha, eu quero que a Dani volte e tal. Mas na verdade a gente vai ter uma conversa ainda aqui sobre varejo alimentar. Mas eu queria te agradecer demais por esse compartilhamento do teu conhecimento gigantesco sobre o setor, por essa experiência muito grande que você tem sobre o varejo e deixar o convite para as próximas também, mas fiquem ligados que logo teremos novidades. Prazer e espero que vocês gostem. Legal, valeu, Dani, obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal.